Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Abraços para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para os técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação aqui da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o Alvorada, e ele é Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, queridos, queridas, amigos, amigas, telespectadores da TV Mundo Maior, rádio ouvintes da nossa querida Rádio Boa Nova. Muito bom, mais uma vez, ter essa possibilidade de estarmos aqui juntos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa que é a nossa querida doutrina espírita. Isso mesmo. Olha, esse programa, como outros da programação, sobem para o YouTube. Se você quiser assistir esse programa, né, novamente, ou outros, vá lá no YouTube, coloque naquela busca do YouTube RBN/TVMM, tá bom? Vou repetir. RBN, hein? De navio. R de rato, B de Brasil, N de navio, TVMM. Aí você acessa lá os playlists, tá bom? Muito bem, então, Edson, e todos e todas. Nós vamos trazer aqui do livro Pão Nosso, né? Uma das obras do Vinha de Luz, que são 5 obras. E o tópico escolhido aqui é o 9.5, da página 209 e 210. E o tema é: Esta é a mensagem. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 11. Então, sempre o Emmanuel aqui, né, que é o autor desse livro, a psicografia do Chico, sempre traz uma passagem do Evangelho para nós, né? E o Emmanuel escreve aqui, então: em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Aí já podemos comentar, né, Edson? A gente fica esperando, por exemplo, psicografias, né, mensagem dos mentores, mas na passagem de João, que está sintetizado do que devemos fazer, né, Edson? Então, Nando, essa coisa das mensagens, né? Isso vale para nós espíritas que buscamos aí por, né, psicografias, por mensagens, seja de entes queridos falecidos, né, que possam trazer uma mensagem de alento, etc., ou uma mensagem no sentido de espíritos familiares, espíritos queridos que possam nos ajudar aí ao longo da nossa caminhada, como vale para todas as outras religiões, né, que também, de formas diferentes, então, sei lá, quando o católico, por exemplo, né, faz uma prece e pede ao seu santo de devoção, né, que de alguma forma, de alguma maneira, tragam uma luz, tragam uma ideia, né, para quando e normalmente isso acontece quando você está enfrentando um grande desafio, né? Você está em dúvida em qual caminho tomar, em qual a melhor escolha a ser feita. E, gente, de novo, vale para todas as religiões, todas elas têm essa pegada, né, de auxiliar ao longo da caminhada para que as escolhas possam ser feitas da melhor maneira possível. Agora, o que seria o ideal, né? Que a gente lembrasse que Deus, nosso Pai, nos deu todas as ferramentas necessárias, né, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Lembrando que, como disse Paulo,
a escolha é livre, né? Ou o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Significa o quê? Nós fazemos as nossas escolhas. E por que que nós fazemos as nossas escolhas, que é o tal do livre-arbítrio? Porque as consequências de cada uma delas, quem vai viver somos nós. Por isso que talvez não valha a pena terceirizar, ainda que a gente terceirize, considerando que nós estamos terceirizando para alguém que tem melhores condições que nós, né? Seja um espírito superior, um espírito venerando, seja um santo, seja, né? Por quê? Porque nem sempre essa resposta vai nos ser dada por esse espírito que a gente imagina, né? Às vezes pode ser que alguém vá lá, se faça passar por e te passe uma mensagem não muito legal, né? Uma escolha não muito legal, na medida em que o que ele está buscando é que você quebre a cara mesmo, né? Que o resultado não seja o dos melhores. Então, sempre, Kardec, eu acho que toda a obra, né? Toda a codificação, ela está baseada nisso. Bom senso, né? Independente de qual seja a mensagem. Porque, às vezes, é uma mensagem super floreada, palavras bonitas, etc. Mas quando você vai ver o teor, não tem teor nenhum, né? São só um conjunto de frases bonitas. Então, mais importante do que as frases é assim, qual é o teor, qual é o conteúdo? Bom senso, né? Vamos sempre, sempre, independente do que você leia, independente do que você ouça, qual é a mensagem mesmo que está contida nisso e se isso realmente serve ou não para nós. Certo? Certo. Então, vamos continuar aqui no texto, quando ele fala assim: forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Existem fórmulas vamos falar, de matemática, Edson. Aquela fórmula, ela serve para chegar num resultado. Eu acredito que aquela fórmula vai ser sempre aquela fórmula, né? Às vezes as pessoas tentam mudar e ela vai dar outro resultado, mas não aquele que a gente já sabe que uma fórmula como essa, que nos amemos uns aos outros. É assim, a verdade é a verdade, né, Nando? Aquela história, não tem várias verdades, gente. A verdade é uma só, né? Só que a gente tem o péssimo hábito, vale para as mensagens, como vale para as verdades, a gente tem o péssimo hábito de distorcer a nosso favor, né? Nós estamos prestes a entrar num período de eleições aí, né? Daqui a pouco. E agora, se antigamente, isso sempre existiu, tá? Fake news não é uma novidade, não. Sempre existiu. Só que assim, o que a gente não tinha antigamente é a velocidade na comunicação, né? Então, a gente está aprendendo a lidar com isso. O que é importante? Não é porque você recebeu uma mensagem qualquer no WhatsApp, né, que você pura e simplesmente sai por aí reproduzindo, né, mandando para toda a lista de amigos, etc. Cada vez mais é importante verificar se aquela mensagem, o teor daquilo é verdadeiro ou não. Por quê? É uma questão ética mesmo, né? Quando você dissemina ou ajuda a disseminar uma mentira, você está jogando contra. Independente, de novo, de você ser favorável a esse ou aquele lado. Gente, mentiras não contam só aquele que você não gosta. Mentiras contam todos, né? Especialmente, nossa, uma quantidade E assim, é uma mentira travestida de verdade, né? Então, dados, nossa, agora está na moda, inclusive, citar artigo científico como se fosse científico, e não é coisa nenhuma, porque é lá do Instituto não sei o que, estadunidense, então o negócio é sério, é verdade. Não, gente, tem um monte de porcaria
que é produzida nos Estados Unidos, como na Europa, como no mundo inteiro. Não é porque não está em português que a coisa é mais relevante, é mais séria, etc. Não é, tá? Então, o que é importante? E aí é legal que, ao mesmo tempo, a gente começa a ter vários institutos, né, várias coisas, lugares sérios, que fazem esse trabalho de pesquisa. Então, nem dá tanto trabalho assim. Entra no Google, mensagem, blá, 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 verdade ou mentira? E ele vai dizer para você se aquilo ali é sério ou não. Gente, se você não tiver absoluta certeza de que aquilo é sério, de que aquilo é uma verdade, independente de você gostar ou não do candidato X, do candidato Y, né, de aquilo ali tá ou não de acordo com aquilo que você acha que é legal ou que não é. Verifica se é verdade antes de repassar. Na dúvida, não repassa. Guarda para você, né? Por quê? A gente não colabora, eu diria que a gente contribui para o caos quando a gente dissemina mensagens que você vai descobrir depois. Isso, vamos combinar, todo mundo que faz parte de algum grupo, qualquer grupo do WhatsApp, seja ele da família, dos amigos, do centro espírita, sei lá de onde, né? Você já aconteceu isso. Determinada pessoa posta lá uma coisa, e aí daqui a pouquinho vem alguém, isso é mentira. Tá aqui por causa disso, disso, disso. Gente, não é legal que alguém tenha que dizer que aquilo que você colocou ali é uma mentira, né? Concorda que isso não é legal? Então, gente, na dúvida, não passa. Na dúvida, não retransmite. Ah, mas é porque isso aqui é importante, isso aqui é legal. Beleza. Se é importante, se é legal, vai lá e verifica. Isso daqui realmente é verdade? Né? Aqui, nós estamos aqui em Guarulhos, vocês sabem que a Rádio Boa Nova fica aqui em Guarulhos. Acabou de ser lançada a tal da taxa de lixo. A quantidade de coisas que não tem nada a ver, de críticas infundadas, etc., e infundadas porque estão baseadas em coisa que não faz sentido, que está sendo disseminada é enorme. Aí é muito ruim esse negócio, sabe? É muito chato. Então, antes, veja, ninguém está criticando você disseminar as coisas que você considera importantes. Agora, antes de disseminar, antes de repassar, antes de passar à frente, só dá uma verificada se aquilo realmente é sério ou não, é verdade ou não é. Beleza? Isso mesmo, já Jesus já nos alertava, né? Para termos cuidado com os falsos profetas, que a gente sabe que em todo lugar existe. Também em alguns centros espíritas a gente tem que tomar cuidado com os médiuns, porque tem médium que vai dizer, recebi mensagem de Santos Dumont. A gente tem que fazer toda uma checagem. A gente tem que checar, porque senão a gente vai sendo enganado, né? Depois vem a decepção, a frustração quando a gente descobre que aquilo era mentira, né? Então, o que o Edson falou é a gente fazer essa checagem aí. Aí o Emmanuel continua dizendo, notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. E coloca 3 situações aqui, arte, né, política e ciência, Edson, né? E, na verdade, que Emmanuel cita, né, a arte, a política e a ciência. Agora, o problema não está na arte, não está na política e não está na ciência, né? 3 áreas do conhecimento fundamentais, importantes, etc. O problema são as pessoas, são os humanos que fazem a arte, que fazem a política e fazem a ciência com viés, né? Na ciência, por exemplo, a gente toma muito cuidado com isso, né? Veja, você pode pesquisar qualquer coisa, né? Mas é preciso ter um olhar. Então, por exemplo, vocês sabem, eu estou fazendo um doutorado em ciência da religião.
você pode pesquisar qualquer religião, inclusive a sua, né? Então, por exemplo, para mim, estudar o espiritismo é uma coisa bastante importante. Estudar o espiritismo na academia mesmo. Só que quando você estuda, por exemplo, a doutrina espírita na academia, não é para provar que o espiritismo, que os conceitos, né, da doutrina são verdadeiros ou não. Não, né? O que interessa, por exemplo, na psicologia da religião, que é também o que me interessa, né? Não é se aquela religião, se aqueles conceitos são verdadeiros ou não, são corretos ou não, mas como que eles impactam na vida da pessoa, né? Para mim, por exemplo, na psicologia, o que me interessa? Como que as crenças religiosas impactam na vida? Porque impactam, gente. 96%, 93% da população brasileira se diz religiosa, né? Se 93% da população brasileira se diz religiosa, significa que, independente de qual seja a religião dessa pessoa, as crenças que ela tem, as crenças religiosas que ela tem, fazem diferença nas suas escolhas, fazem diferença no seu dia a dia. E a gente sabe que nem sempre, e de novo, isso vale para todas as religiões, esse impacto não necessariamente é só positivo. Ele pode ser bastante negativo, pode gerar muita culpa, né? Porque, veja, se determinada coisa é considerada pela minha religião um pecado, se determinada coisa é considerada pela minha religião alguma coisa extremamente negativa, e eu faço, isso gera culpa, isso gera dificuldades, problemas. Então, isso na psicologia, no consultório, no setting terapêutico, é fundamental, precisa ser levado em consideração, né? Você não pode pura e simplesmente, não, religião é uma coisa sobre a qual a gente não fala. Não, pelo contrário, se impacta na vida da pessoa, é importante, sim. E, de novo, não para dizer que isso é certo ou aquilo é errado, isso é verdadeiro ou aquilo é falso. Não interessa. O que interessa é como a pessoa vê aquilo, como aquilo interfere no cotidiano, nas escolhas, na vida, se gera sofrimento, se gera alegria, né? Isso é que realmente é importante. Falando da ciência, gente, na política a gente acabou de falar que nós estamos entrando num período de eleições. E a arte é a arte, né? A expressão através da música, através da pintura, né? Todas as formas, todas as expressões artísticas também podem ser usadas de uma forma positiva, como podem ser usadas, a gente cansou de ver isso, né? Infelizmente, de uma forma negativa também. Prestar atenção, como Emmanuel está pedindo para que se faça aqui, é fundamental. E ele não generaliza, né? Não está falando no geral, né? Como você falou, você citou aí a parte, vamos dizer, tem a parte positiva e tem a parte negativa, né? E o Emmanuel continua aqui. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. E podemos comentar aí, né, Edson? É porque aqui também, na verdade, eu não sei se é assim, facções religiosas, as várias religiões que existem, né? Efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, independente de qual seja o credo, de qual seja o dogma, né? Mas a grande maioria das religiões, elas não são materialistas, elas não entendem que você acaba quando o seu corpo acaba, né? A grande maioria das religiões, de maneiras diferentes, vai, né, institui a eternidade da alma, a imortalidade da alma, na verdade, né? A eternidade da vida. Agora, essa súplica por sinais espetaculares do reino invisível é muito mais um desejo do que Emmanuel chama aqui de homem comum, do que outra coisa, porque aquela história de São Tomé, né? De provar.
né? Eu só vou acreditar quando eu ver. Beleza, quando você morrer, você vai descobrir que é isso mesmo. Fica tranquilo. Minto, quando o teu corpo morrer, você vai descobrir que você não era um corpo, que você estava usando este corpo, mas que você, espírito, continua a sua caminhada, vai reencontrar seus entes queridos, etc. Agora, gente, neste momento, eu diria que mais importante do que isso é aproveitar essa oportunidade que Papai do Céu nos deu, que Papai do Céu te deu, de estar aqui reencarnado, né? Independente de no que você acredita ou não, né? Ou seja, o que interessa, a encarnação mais importante nesse momento é essa que você está vivendo, né? Então, vamos aproveitar. Aproveitar para quê? Sermos melhores, que é o que Jesus determina para nós, né? Por que que a gente está reencarnado? Para aprender, para evoluir, para ser melhor, né? A grande ideia é, quando a gente terminar essa, a gente terminá-la melhor do que nós éramos quando começamos, enquanto pessoa, em termos morais mesmo, né? Em termos de evolução espiritual. Porque, veja, aquela ideia de sempre, né? Não é um materialismo, porque vamos combinar que quando você terminar essa encarnação, quantos imóveis você tem, não vai fazer muita diferença, sabe? Se não tinha nenhum, morava de aluguel, ou se tinha 50. Não vai, não é isso que vai pesar na balança, né? O que vai pesar na balança é quanto bem você fez, né? O que vai pesar na balança é quanto esse bem que você fez repercutiu em você para perceber que existem as desigualdades, sim, e que a gente tem por obrigação diminuir o sofrimento e a dificuldade daquele que é nosso próximo, entendendo esse próximo como um irmão mesmo, né? Irmão por quê? Nosso pai é o mesmo, né? Independente da cor, do gênero, né? Independente das características que esse corpo, que aquela pessoa está, que aquele espírito está usando neste momento, somos todos irmãos na medida que filhos do mesmo pai. Isto mesmo, Edson. E aí o Emmanuel diz aqui, ó, no parágrafo mais extenso, ó, convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, não é? Edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Que beleza, né, Edson? Aqui não tem nem o que falar, né? Emmanuel nos lembra, porque veja, o que Jesus faz, né? Por que a doutrina espírita considera Jesus como a segunda revelação, né? A primeira com a lei mosaica, né? Os principais mandamentos e o monoteísmo, né? Lembrar que nós temos Deus, né? Como um ser único, criador de tudo. E aí vem Moisés, e para colocar a ordem na casa, porque naquele momento a gente fazia uma bagunça desgraçada, vamos combinar, né? Ele vem e traz, ó, pode parar. Esse negócio de ficar matando os outros como se fosse a coisa mais natural do mundo, não pode, né? Vamos viver, porque, gente, naquela época ali, olhou meio feio, vai lá e mata, né? E se olhar muito feio, mata a família toda, que é para não sobrar gente, né? Genética, não deixar sucessores, etc. Era uma barbárie mesmo, né? A lei do mais forte, uma coisa muito complicada. Então, veja, foi ali com esses mandamentos, né? Com essas leis maiores,
Foi uma maneira de começar a pensar de uma forma moral, né? O que que é o certo e o que que é o errado. Aí vem Jesus e diz o quê? Eu não vim para acabar com essas leis. Muito pelo contrário, eu vim para colocá-las mesmo em prática. Agora, para facilitar para vocês, nem precisa de tantas. A gente pode resumir tudo isso em apenas duas, na verdade, né? Ou uma em duas partes. Amar a Deus sobre todas as coisas, lembrar que nós somos criaturas, que todos nós somos irmãos em humanidade, como a gente acabou de conversar aqui, que Deus, nosso Pai, é o nosso Criador e o Criador de tudo que existe, tá certo? Independente do nome que você dê a ele, inclusive. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de natureza, você pode chamar de força maior, você pode... As várias religiões, inclusive, vão dar nomes diferentes, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo, como a si mesmo. Veja, esse amar ao próximo, vamos combinar que nem é tão complicado assim. Agora, amar ao próximo como a si mesmo, complica violentamente. Complica assim. É uma frase, mas cujo conteúdo, e é o que Emmanuel frisa aqui, é enorme, porque é solidariedade pura, na medida em que, veja, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Isso implica em, primeiro, você precisa se amar, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Autoestima, amor próprio, respeito por si, consideração por si, etc., não é uma coisa tão lógica, tão simples como pode parecer. Para nós, na psicologia, nós lidamos com isso o tempo todo, né? Falta de autoestima, falta de objetivos concretos, sabe? Não saber, ter dúvidas de por quê, que se existe, se vale a pena continuar existindo, etc., são coisas que rondam o ser humano a todo tempo, né? A gente está acabando, a gente está saindo, e olhe lá ainda, né? De uma pandemia. A gente está saindo de 2 anos sem convívio social, de uma certa reclusão, inclusive, né? Isso gerou muita dificuldade, sabe? Gerou muita dificuldade, que vai repercutir aí pelos próximos anos, tá? Esses 2 anos sem ir para a escola, esses 2 anos das tais aulas remotas, né? Vai repercutir na educação ao longo dos próximos anos, vocês vão ver. Isso não é brincadeira, né? A própria doença, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Gente, não se sabe ainda quais são os efeitos colaterais que quem pegou, né, Covid terá ao longo do tempo, né? A gente vai descobrir isso pelos próximos anos. Então, tem pessoas que, não, peguei 1, peguei 2, peguei 3 vezes, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gente, pode não ser. Pode ser que essa história de ter pego faça com que daqui a 10 ou daqui a 20 anos você enfrente consequências, enfrente, né, dificuldades que hoje ainda sequer são conhecidas, né? Quem pegou 10 anos atrás, naquele período da pandemia, etc., agora está apresentando isso ou aquilo, sei lá, né? Então, vamos tomar cuidado, né? Vamos realmente... A gente volta nisso. Acho que a gente tem que ir para o intervalo agora, Nando? É um intervalo da prece, da oração e das vibrações que a gente vai dar essa pausa, e depois a gente também vem com os recadinhos e continuamos, né, com esse tema muito importante dentro dos dias de hoje, em que mensagem é uma coisa que, assim, vamos dizer que viralizou, porque a gente tem a mensagem hoje instantânea, e você fala com a pessoa lá do outro lado do planeta. Então, esse tema aqui falando, esta é a mensagem, para a gente tentar encaixar dentro desse turbilhão de mensagens, uma
mensagem que é primordial aqui, que a gente vai voltar depois da prece, continuando com os comentários aí do nosso Edson Ramazaki. Então vamos para o momento de prece. E nesse momento, então, vamos para a prece, oração e vibrações, que nós possamos, nesse instante, então, entrarmos em contato, sintonizarmos os benfeitores queridos, que são mensageiros, já que estamos falando de mensagens, mensageiros do nosso Mestre Jesus. Que a mensagem que esses benfeitores possam nos trazer em cada lar, em cada coração, em cada lugar, seja o do amar ao próximo como a si mesmo. Essa mensagem que o Emmanuel nos diz no texto, como uma mensagem que iniciou até o planeta, porque o planeta foi criado com amor a todos os seres, a toda a vida que existe no nosso planeta Terra. Portanto, então, queridos mensageiros de Jesus, possam derramar as bênçãos do nosso Mestre e pedir a Ele que possa estar conosco, principalmente nesses tempos transitórios do planeta, em que sentimos os abalos que acabam nos atingindo, das mensagens que são atiradas nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas mídias e que acabam nos atingindo. Que possamos nos proteger com o amor e que o teu amor, Senhor, venha até nós como escudo, como proteção, como orientação, como luz em nosso caminho. Por isso, Mestre Jesus, tivemos dos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, tu, Senhor, com os teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor Jesus, e do vosso olhar, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, depois aí da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aqui para você, falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que também é, né, responsável por trazer essa mensagem, nós estamos falando de mensagem hoje, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Para quê? Para corações que estão aí em vários pontos do planeta, que, em locais que não tem nem centro espírita, não tem como as pessoas entrarem em contato com a doutrina espírita. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Nesse site você vai ter várias informações. Quer falar diretamente com alguém do clube? Vou passar aqui os telefones. Ó. O 0800 é ligação gratuita em todo o Brasil. Ó. 0800 12 018 38. Tem o fixo São Paulo, ó, 11 24583214. E o WhatsApp, que é um meio de comunicação rápido aí que pelo smartphone você se comunica também, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que eu vou repetir. O Pix, que é essa modalidade de recursos que você pode enviar de banco para banco. Então, anote aí, 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, entre em contato, colabore. É isso aí. Então esperamos a sua colaboração. Depois aí dos recadinhos, a gente volta para o texto aqui e eu vou ler mais um parágrafo para o Edson comentar aqui para a gente. Quando ele falou aí do amemo-nos uns aos outros no parágrafo passado, né? Ele fala assim, ó, esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Então, para a gente faça aí esse exame, né, da nossa consciência, se a gente já assimilou essa lição aí, né, Edson? Então, porque aí assim, ó, só concluindo o parágrafo anterior, em que Emmanuel fala, né? Ele fala, gente, tem
N mensagens extremamente importantes que são trazidas, muito bonitas, etc. Agora, nunca nos esquecermos da mensagem mais importante, que foi aquela deixada por Jesus, né? Amemo-nos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente estava falando da importância de, se é para amar o outro como você se ama, então, antes de mais nada, amar-se, né? Parece uma coisa simples, mas não é. Nem todo mundo tem esse cuidado consigo mesmo. E aí, olhar para si, para as próprias necessidades, né? Tem muita gente que assim, a gente vai chegar lá, né? Olhar para as necessidades do outro e colocar as necessidades do outro acima de nós mesmos. Só que muitas vezes a gente faz isso hoje de uma maneira que não é saudável, que não é a ideal, né? Desenvolve-se aí o que a gente chama de um esquema de autossacrifício. Você para de olhar para si mesmo em função de olhar para o outro. Isso também não é saudável se não for feito adequadamente. Uma coisa é como Jesus fazia, uma coisa é como Madre Teresa fazia, uma coisa é como Irmã Dulce fazia, outra coisa é como Gandhi fazia. Gente, nós estamos longe desses espíritos ainda, então muitas vezes a gente entra num esquema de autossacrifício por um filho, por outras pessoas. Eu vou ilustrar aqui. De repente, por exemplo, eu tenho um paciente, né, que ele sente a dor do outro. Então, sei lá, para vocês entenderem do que eu estou falando, a gente acabou de ter uma guerra, a gente está, infelizmente, vivendo uma guerra, né? Da Rússia, que invade um outro país. E as pessoas estavam fugindo e penduradas no avião. Então, isso foi amplamente noticiado, das pessoas tentando se agarrar àquele avião para poder sair do país, fugindo da guerra. E caindo, né? Porque coisa de louco, igual aquela coisa na Índia, os trens lotados e o povo agarrando, etc. Então, esse paciente, ele vivia esse sofrimento, ele sentia como se ele estivesse no lugar daquelas pessoas e sofria violentamente, né? Você veja, é uma maneira que, assim, ele confundia isso com empatia. Ele se considerava uma pessoa empática. Ah, eu me coloco no outro e sofro. Não, gente, isso é patológico, isso não é bacana, né? Porque, veja, no que ele ajuda aquela pessoa que está caindo do avião fazendo isso, né? Sofrendo, e sofrendo fisicamente, tá? Porque isso vai impactando e começa a trazer sequelas físicas mesmo. Ou seja, é uma maneira distorcida de entender empatia. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é desenvolver empatia. O que é empatia? É conseguir se colocar no outro. Para viver o sofrimento do outro? Claro que não, né? Para entender por que aquela pessoa age dessa ou daquela forma, né? Porque, veja, se a pessoa pensa diferente da gente, nem sempre é muito fácil de entender. Você está louco, né? Por que você está falando uma coisa dessa? Por que você pensa desse jeito? Por que você faz isso? Se é muito diferente dos valores que você tem, é muito complicado de entender. Agora, lembrar disso. Todo mundo tem uma história. Ninguém age dessa ou daquela maneira à toa. Ninguém faz isso ou faz aquilo à toa. Todo mundo tem uma história. Se a pessoa age de uma forma bárbara, maluca, criminosa, ruim, vai lá que você vai descobrir que tem um porquê. Que justifica agir daquela forma? Não, pode não justificar, mas com certeza explica. Desenvolver empatia é se colocar no lugar do outro para que você busque entender por que aquela pessoa age daquela forma e, a partir daí, tentar encontrar uma maneira de ajudar se isso for possível. Agora, uma outra coisa importante da empatia, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, é o seguinte: não basta
você fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Por quê? Se você se coloca no lugar do outro com a sua forma de pensar, você não vai conseguir entender por que aquela pessoa está agindo daquele jeito. É se colocar no lugar do outro, tentando pensar como ele. E isso é muito, muito, muito complicado. É bastante difícil de fazer. Não é fácil. Experimentem para você ver. Mas essa é a melhor maneira de você realmente... Ah, tá. Por isso é que você age desta forma, pensa desse jeito. Escuta, vem cá, vamos conversar aqui. Será que essa é a única maneira? Né? Será que não existem outras? Ó, por exemplo, e aí você consegue começar a agir e a fazer as coisas de uma maneira diferente. Pensem nisso, tá? Essa mensagem do Emmanuel eu acho que é muito importante nesse aspecto. Existem muitas mensagens e esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele é bem interessante, porque se você for parar para pensar, o Evangelho de Jesus, todo o Evangelho de Jesus, todo o ensinamento que Jesus nos deixou é para entender essa frase. A doutrina espírita, tudo que os espíritos superiores trouxeram para a gente, a partir do Evangelho de Jesus, é para entender essa frase. A hora que a gente realmente entender isso, o que isso significa, e as nossas escolhas passarem a estar baseadas nesse conceito, né, nesse ensinamento, a coisa começa a progredir muito rapidamente. As nossas escolhas deixam de ser escolhas tão imaturas como a grande maioria delas são hoje. Aí, a recomendação primordial, né, de que Emmanuel fala, entendendo essa recomendação primordial, o que isso significa, aí sim, né, ao longo das nossas lutas, das várias escolhas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, com um nível de compreensão melhor, aí sim, aí a gente começa a fazer escolhas verdadeiramente boas, que geram consequências verdadeiramente boas e que nos tornam, aí sim, com certeza, espíritos um pouquinho melhores a cada dia, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui. Certo, Nando? Certo. Eu vou ler aqui os 2 parágrafos finais, que para a gente encerrar aqui então esse texto. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha estendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Olha aí. Ama sempre fazendo bem, todo bem. Começa estimando os que te não compreendem, convicto que esses mais depressa te farão melhor. É isso aí, né, Edson? Para encerrar aqui o nosso papo de hoje. Aí, que é aquela conversa de sempre, né, gente? Se em algum momento dessa nossa conversa aqui passou pela sua cabeça, ai, isso, minha cunhada tinha que ter ouvido isso, né? Minha irmã tinha que ter ouvido isso. Ah, isso aqui era importantíssimo para o meu pai. Não, não são eles que estão ouvindo isso neste momento. Esta mensagem é para você que está ouvindo. Essa mensagem é para mim que estou conversando, estou falando aqui. Essa mensagem é para o Nando, né? Nós é que estamos refletindo sobre, né? E o Emmanuel lembra, né? Esse conselho, essas reflexões valem para nós, não para o outro, né? Não é o que o outro deveria ou o que o outro não deveria. Não é, e esse é o grande problema que nós temos nas nossas relações, de maneira geral, independente de ser família, amigos, colegas de trabalho, etc. A gente sempre busca que o outro mude, de acordo com o que nós entendemos que deva ser a melhor maneira dele se comportar. Quando a gente precisa olhar, e é o que o Evangelho de Jesus fala o tempo todo, vamos olhar para nós mesmos. As grandes mudanças que precisam ser feitas é em nós, no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar,
na nossa maneira de sentir. E aí sim, essas mudanças em nós repercutirão naqueles que estão à nossa volta, e com certeza, de uma maneira muito positiva, se essas mudanças em nós forem positivas. Gente, beijo no coração de vocês. Como sempre, foi delicioso estar aqui conversando um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito dessas mensagens que esses espíritos queridos, especialmente Emmanuel, né, que nos trouxeram através do nosso querido Chico. Beijo no coração, até a próxima. Obrigado, Nando, por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos e então esperamos você no próximo episódio, ou no próximo programa, não é? Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Edson, então aquele tchau de sempre aí. Tchau, tchau, Edson. Manda um tchau aí para nós. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.